Swim Channel TV em nome da Speedo, a maior marca da natação brasileira, em semana de troféu José Fink. O Campeonato Brasileiro Absoluto começa terça-feira e vai até sábado na cidade de Recife. Assim como fizemos no ano passado. Vamos fazer uma avaliação, uma prévia do que vem por aí. Swim Channel vai cobrir o Campeonato Brasileiro, o Troféu José Fink, o que é seletiva para o Campeonato Mundial de Piscina Curta, e vamos analisar todos os detalhes da competição. Está aqui comigo Patrick Winkler, nosso CEO da Swim Channel. Conta para nós, Patrick, a expectativa semana de Troféu José Fink. Olá, coach. Uma expectativa lá em cima para o nosso Troféu José Fink, segundo campeonato mais importante do Brasil. E é muito bom sair do eixo Rio, São Paulo e Minas, ir para o Nordeste, sair um pouco do tradicional. O Brasil é muito grande, o Brasil é do tamanho de um continente, e você explorar o Nordeste cada vez mais é legal. E Recife é uma novidade para campeonatos de absoluto de natação. Essa achei ótimo que você tenha começado logo com essa linha, Patrick, porque Recife já vinha há algum tempo tentando trazer uma competição grande para lá. Houve uma reforma muito grande. Essa piscina do Centro Aquático Santos Dumont é uma piscina antiga, ela tem mais de 40 anos, mas ela passou por uma reforma muito grande, ela ficou muitos anos fechada, ela foi reaberta logo no início da pandemia, e é uma piscina que está com uma capacidade enorme. A piscina foi montada em piscina, ela está sendo utilizada na linha dos 50 metros, mas foi montada uma estrutura temporária, mais ou menos parecido com o que a Federação Aquática Paulista fez para o Troféu José Fink do ano passado, que foi na BDA, que já havia sido feito lá em Mococa para o Troféu Kim Molo. E nós estamos falando de uma arquibancada para 1.200 pessoas, a melhor iluminação de parque aquático do país. As raias antimarolas são dos Jogos Olímpicos 2016, novos blocos comprados especificamente agora, foram instalados na semana passada, e placar eletrônico novo. Ou seja, Recife se vestiu de gala para receber esse Troféu José Fink, Patrick. A gente não merece menos, né? O brasileiro, ele gosta de piscina curta, temos tradição nesse formato de evento, e a gente precisa do que há de melhor e mais moderno para uma competição que é seletiva para o Campeonato Mundial de Piscina de 25 metros, né? Seletiva única para o Campeonato Mundial. A gente sabe que o índice não é fácil, mas está no nosso sangue, está no nosso DNA a competição de curta, seja o Fink ou seja o Mundial que vai acontecer da FINA. Então vamos entrar nesse ponto aí, Patrick. Campeonato Mundial de Piscina Curta. A competição acontece lá em dezembro, na cidade de Melbourne. Vai ser a primeira vez que a Austrália vai receber um campeonato mundial de piscina curta, e Melbourne entra para o hall dos lugares especiais, que já recebeu um mundial de longa e agora vai receber um mundial de curta. Entretanto, teve uma situação aí. Essa competição ela não fazia parte do calendário internacional, na previsão orçamentária feita pela CBDA na temporada passada. A FINA só colocou este evento durante esse calendário vigente, e o que acabou acontecendo, um comprometimento com relação à verba. Então nós não temos verba. Por não ter verba, a equipe vai ser uma equipe reduzida, mas nós vamos ter representação. E ficou estabelecido que um índice muito forte. O índice é o 5º lugar do último Campeonato Mundial de Abu Dhabi, foi 2021, mas com a possibilidade de, em caso da CBDA conseguir outra, vamos dizer, uma adição de verba, levar o melhor revezamento masculino e o melhor revezamento feminino. Patrick, que eu me lembre, 5º lugar de um último campeonato mundial é o índice mais forte da história da natação brasileira. Realmente, e não foi fraco, né? A gente teve 2 medalhistas, né? O Nicolas Santos e tivemos o João Gomes Júnior, que tiveram que fazer o melhor para subir no pódio. Então não foi fácil, né? A gente viu o Fernando Scheffer na final de 200 livre, o revezamento 4x200, mas é um índice fortíssimo. E eu acho que, mesmo assim, a gente pode esperar uma surpresa na quantidade aí de atletas raspando no índice, coach. Não alcançando, mas raspando no índice. Mas essa é uma informação que eu concordo 100% contigo. 100% contigo. Eu até vou dizer mais. Eu não sei quantos atletas vão fazer o índice, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. E aqui até uma informação que isso não veio da CBDA, isso é uma informação internacional. A FINA oferece e paga
para cada um dos seus 208 filiados, 4 passagens. São 4 atletas pagos pela FINA. Então, você tem 4 nadadores no Campeonato Mundial de Piscina Curta. Eu já estou garantindo aqui. Inclusive, Patrick, se nenhum dos nossos nadadores fizer o índice, eu tenho certeza que a CBDA vai enviar aqueles que têm os 4 melhores técnicos, as 4 melhores posições. Mas, no mínimo, 4. Vamos dizer que nós tenhamos 7 atletas que fizeram o top 5 do último Mundial. Como que vamos... E só temos 4 passagens. Como nós vamos selecionar? E aí entra para os critérios. E os critérios estabelecidos foram: se você tiver os nadadores ocupando ali a mesma posição, vai voltar quem teve a melhor colocação no Mundial de 2021, o melhor índice técnico e o melhor do ranking deste ano. A minha pergunta para ti é: você acha que dentro das dificuldades, dentro da situação, foi este a melhor estratégia para a CBDA? Eu acho que assim, tem muito campeonato mundial de longa a cada ano até a próxima Olimpíada, bastante mundial de curta, e às vezes é oportunidade para atletas que talvez não sejam olímpicos aparecer, ter resultado. Então, poderia se pensar em estratégias diferenciadas. Se a CBDA e o COB não têm dinheiro para levar todo mundo, e às vezes o atleta tem patrocinadores individuais, e lá ele vai trazer retorno para o patrocinador dele, porque vai ter transmissão de FINA TV, vai ter transmissão de Sport TV, enxergar novas oportunidades. Às vezes um índice mais leve, mas contando com novas ações de marketing, pode ser o futuro, porque tem muita competição. A gente já viu depoimentos de atletas olímpicos, como Adam Pitt, falando que não vai para o Mundial de Longa do ano que vem, e outras coisas similares. Então, como tem muita competição, quanto mais atleta brasileiro aparecer, que não sejam só os medalhões, melhor para o Brasil. E tem uma coisa aí, Patrick, que é o seguinte, vamos olhar um índice. O 50 livre, por exemplo, o 50 livre masculino é 21,07. O 100 livre é 46,20. Com as meninas é 23,58 e o 100 livre é 51,86. Não é fácil, Patrick. Não é fácil. A gente conta no dedo as vezes que já tivemos brasileiros abaixo dessa marca. Porém, né, o pessoal, a cada Troféu José Finco, a gente se surpreende como a nossa natação é boa na curta, né? A gente se surpreende. A gente pode falar, você acha que Luiz Gustavo Borges pode fazer esse índice 50 livre? Condições tem, né? Preparo físico tem. Então a gente vai entrar num limbo de muitas pessoas chegando muito perto desse índice. Eu até aqui faço até uma explicação um pouco técnica. A piscina curta, ela tem um contexto um pouquinho mais físico em relação à piscina longa. A piscina curta, aqui nos Estados Unidos isso é muito difundido. Quem ganha nem sempre é o melhor nadador, mas é sempre o melhor atleta, né? Porque a condição física, ela é um componente físico, ele tem conotação mais maximizada. Em caso de classificação de revezamentos, aí uma explicação. Se os revezamentos forem classificados, vamos dizer que o Brasil consiga alguma verba suficiente para levar um revezamento masculino e um revezamento feminino. Quais serão os critérios para estes revezamentos? Serão os 4 melhores tempos na soma do 100 livre, a soma dos 4 melhores tempos dos 200 livres e o vencedor de cada uma das provas dos 4 estilos, né? O 4 por 100 estilos. Desses 3 revezamentos masculino, vão ser apurados aquele que obtém o tempo que tem melhor colocação no último campeonato mundial. E aí você leva o melhor masculino e o melhor feminino. Se você tiver verba só para um revezamento, o que você vai fazer vai ser comparar o tempo do masculino com relação ao campeonato mundial do ano passado e o revezamento feminino, a mesma coisa. Aquele que tiver a melhor colocação é o que vai ser enviado. Você gostou desse critério, Patrícia? Eu acho que sim. Em relação ao que o Brasil está fazendo, o Brasil está fazendo o melhor que ele pode, e se tem um revezamento, escolhe através do melhor revezamento. Eu não gosto da atitude da FINA de ter muitos revezamentos, né? 4 por 50 livre, 4 por 50 medley misto, 4 por 50... Eu acho que tem muito revezamento, é uma competição que favorece o velocista e não o longa distância. Mas a gente está falando de CBDA, então a CBDA fez um posicionamento bem correto. Aliás, por falar em alguma notícia boa em relação a esse Campeonato Mundial de Piscina Curta, viu? Porque você fez uma reclamação, e eu acho extremamente plausível, que a FINA adicionou o 800 masculino e o 1.500 feminino, que não fazia parte do programa.
inacreditável, né? Você ter essas monte de prova de revezamento e não ter essas provas de fundo. Patrick, e vamos ter que falar desse assunto, mas é a última competição oficial de Nicolas Santos no Brasil. Ó, um pôster aqui em homenagem atrás de mim para o Nicolas Santos, recordista mundial dos 50 borboleta, 21,7, que carreira incrível, não acabou. Ele escolheu terminar a carreira de uma maneira desafiadora, ele quer vencer o campeonato mundial, assim que ele pretende terminar a carreira, e não como uma festa, então, assim, parabéns para o Nicolas, por essa atitude. Mesmo sendo a última competição dele, ele é importante para a equipe que ele nada nos revezamentos, ele tem a função do 50 borboleta, mas não se surpreendam, até se ele ganhar um 50 livre, o 50 livre em piscina de 25 metros, ele é aberto hoje no troféu José Finkel, não tem um franco favorito, então ele é o favorito no borboleta, mas pode surpreender em várias provas, e depois é a torcida para ele tentar esse título mundial, terminar em grande estilo como o melhor do mundo no 50 borboleta. Você que está nos acompanhando, esse é o Swing Channel TV, a gente faz a prévia do troféu José Finkel, que começa nessa terça-feira na cidade do Recife. A gente está falando da aposentadoria, parece que demorou, né? Mas finalmente chegou o dia. Mas, coach, você já está falando da aposentadoria? Não, estou falando sim, porque essa é a última competição oficial de Nicolas Santos no Brasil. Ele vai fazer a última competição da carreira, é o Campeonato Mundial de Piscina Curta, que acontece em Melbourne. E você tem alguma dúvida de que ele não está entre os nadadores que será selecionado ou pega o índice para esse Mundial, Patrick? A gente sempre torce, né? Tudo pode acontecer. Eu e você somos de uma geração que a gente já viu o Ian Thorpe queimar no 400 livre quando ele era o melhor do mundo disparado, né? Então, assim, eu particularmente torço muito para o Nicolas, porque eu acho que ele é uma inspiração para homens de 40 anos, mulheres de 40 anos. Ele transcende a natação. Quando um atleta transcende a natação, você tem que tirar o chapéu, e o Nicolas é uma inspiração para muitas pessoas. E a geração de 40 anos, ele é uma referência muito fora do além do esporte, e eu escuto bastante elogios a favor do Nicolas. E sobre Nicolas Santos, eu só queria dizer alguma coisa para vocês. Se vocês soubessem a imagem, o respeito, a reputação que Nicolas Santos tem no exterior, vocês teriam cada vez mais orgulho desse cara. Esse cara é um cara muito respeitado, muito celebrado, é um cara celebrado pela natação mundial. E eu não consigo ver esse campeonato mundial sem o Nicolas, não consigo ver. Eu tenho certeza que ele vai conseguir, mas se não conseguir o índice, a gente tem que dar um jeito de mandar esse cara, porque é a consagração, 42 anos de idade, o mais velho medalhista de piscina longa, o mais velho medalhista de piscina curta, o mais velho recordista mundial, o mais velho campeão mundial. Puxa, eu acho que encerrar a carreira na festa sem ele não faria nem sentido. E até tem uma coisa, Patrick, que ele falou, e foi aqui para nós, hein? Ele falou na Swing Channel, isso, no Swing Channel TV. Quando eu perguntei para ele com relação à aposentadoria, ele falava, é porque eu quero viver. Aí a gente, puxa, como assim quer viver, né? É porque tem um preço para ser Nicolas Santos, Patrick. Custa caro, e eu digo caro é alimentação, descanso, privação, sacrifício, e parece que o Nicolas acha que chega. Eu acho que agora está na hora de eu ser pai, de eu ir buscar minha vida profissional lá fora. Custa tão caro assim ser Nicolas Santos, Patrick? Custa, mas é prazeroso, né? É um equilíbrio entre o prazer, a idade, a natação que ele tem, o caminho que ele achou no 50 borboleta, é um caminho muito inteligente, né? É um case para qualquer tipo de modalidade que você fala, essa modalidade não é olímpica, investe, vai dar certo, faz acontecer, faz aparecer na mídia, né? Talvez ele não foi para 2016, ele não foi para 2020 e está fatalmente entre os nossos nadadores mais famosos. Aliás, ele é mais famoso até do que atletas nossos, inclusive medalhistas olímpicos, né? É assim que você constrói uma carreira de atleta, de marketing,
não dependendo exclusivamente dos Jogos Olímpicos. É maravilhoso? É. Você depende disso para ter sucesso? Não. Quem disse? Nicolas Santos. Ele foi para a Olimpíada? Foi para 2008, foi para 2012. Em 2008 ele foi semifinalista no 50 livre. Mas o quanto ele estendeu de 2008 para 2022? Foram 12, 13, 14 anos sem depender de Jogos Olímpicos. E tá aí, Nicolas Santos. Tem patrocínio, tem recorde, tem resultado. Então eu gosto de uma natação que não dependa dos Jogos Olímpicos. E o Nicolas Santos é um case, né? O Nicolas Santos é um case, não há dúvida disso. Eu acho que é incontestável esse espaço que o Nicolas conseguiu, e até eu diria que ele tem sido, por essa referência que ele se tornou, até mesmo inspiração para o prolongamento de muitas carreiras. Hoje tem muita gente que se espelha neles. Poxa, mas se o Nicolas conseguiu, eu acho que eu também posso ir adiante desse processo. Não, mas se alguém fizesse um filme sobre a carreira do Nicolas, ele teve que enfrentar o Xuxa, teve que enfrentar o Caio Márcio, teve que enfrentar César Cielo, e todos no auge. É uma história maravilhosa. O pessoal de casa pode se esquecer, mas o Caio Márcio era recordista mundial do 50 borbo. O Xuxa foi finalista em campeonato mundial do 50 borbo várias vezes. O César Cielo, bicampeão mundial do 50 borboleta. Ele teve que enfrentar esses atletas de gerações distintas no auge da carreira. Ele foi passando de geração em geração. Ele é mais velho que o Caio Márcio. Ele é mais velho que o César Cielo. E mesmo assim continua evoluindo. Então, que história maravilhosa. E olha o nível dos adversários que eu citei aqui do Nicolas Santos. Sensacional. Essa abordagem que você deu aí é uma tônica bem legal, hein? Bem bacana. Parabéns. Olha, até depois vale um texto, hein? Vale um texto na aposentadoria dele. O cara que sobreviveu a todas as gerações. Fantástico, Patrick. Patrick, a maior briga da natação brasileira entre clubes se chama Pinheiros e Minas. São os dois clubes que mais investem, são os dois clubes que têm uma estrutura mais organizada, são dois clubes que, inclusive, são base da seleção nacional, e é quem vai brigar por título. Pinheiros é o maior vencedor da competição, 15 títulos. O Minas é o clube que defende o bicampeonato da competição, né? Ele foi campeão no ano de 2019, quando a competição foi em Curitiba, foi lá no Curitibano, até o Pinheiros não foi com a equipe completa para aquele ano, e não teve em 2020 e ganhou em 2021, quando foi a primeira competição do Amendoim como novo head coach do Pinheiros. Então, o Minas é o atual bicampeão, 13 títulos, e o Pinheiros é o atual maior vencedor da competição, 15 títulos. Quem é o favorito, Patrick? Eu não gosto muito da soma do masculino e feminino, né? Eu gosto de separar qual equipe masculina mais forte e feminino. Mas no todo, o Pinheiros ele tem mais estrelas dentro do time. O Pinheiros tem mais volume de atletas de ponta. E é isso que faz ganhar uma competição. Mas vale lembrar que se você separar masculino e feminino, a competição masculina entre Pinheiros e Minas, aí realmente é difícil destacar um favorito, mas eu acho que a equipe masculina do Minas, ela está na frente da do Pinheiros. Eu acho que isso que você está falando tem dois aspectos, né? Um é o fato do Minas ter se reforçado, e dois é o fato dos garotos do Minas, ou os nadadores do Minas, até os mais velhos, não terem nadado bem este ano, né? Eles não foram bem no troféu, eles não foram bem no campeonato, na própria Olimpíada, o próprio Mundial de Budapeste, enfim. Não há vamos dizer assim, um grupo de nadadores do Pinheiros esse ano, no masculino tão bem, no feminino um pouco melhor. Mas tem um dado que eu não sei se a diferença está tanto entre masculino e feminino, mas a diferença, para mim, ela está mais no volume. E eu explico. No ano passado, o Minas teve quase o mesmo número de medalhas do Pinheiros na competição, sendo que o Pinheiros teve 19 de ouro e o Minas teve 9 de ouro. Então, e em compensação, em número de finais, o Minas muito mais, e a pontuação vai até 16º. Então, se a gente contabilizar, competição é igual para todo mundo, gente. O regulamento é esse, todo mundo já sabe qual é a pontuação, vai até 16º lugar. Mas, ao que me parece, é de que, se nós fôssemos para uma competição de medalhas, daria Pinheiros. Se nós fôssemos para uma competição de pontos, ao que tudo indica, vai dar Minas.
Coach, você tem razão quando você fala que a equipe do Minas poderia ter nadado melhor na temporada de 2022. Mas o tema é Pinheiros contra Minas. E se você vê que o Scheffer ganhou do Breno Correia, que o Felipe França ganhou do João Gomes Júnior, que o Vinícius Lanza ganhou do Kaique, que o Luiz Gustavo Borges ganhou o 50 livre, por mais que eles não tenham nadado muito bem, o Minas foi superior no masculino. Ganha quem bate na frente. Então, assim, as principais provas, o Minas ganhou. É lógico que o Cachorrão mudou de clube, exclui o Cachorrão da briga, mas na rivalidade, nessa disputa saudável, o Minas acabou tendo um primeiro semestre melhor do que o Pinheiros no masculino. Agora, no feminino, o Pinheiros não tem adversário, né? Se você colocar na ponta do papel, que marca a ponta do primeiro ao 16º, não tem conta que dá para tirar o título do Pinheiros. E acho que aí houve um enfraquecimento da equipe feminina do Minas para a temporada. Além das meninas do Pinheiros estarem nadando muito bem esse ano de 2022, eu acho que houve um enfraquecimento grande, por perda de alguns nomes, que eram nomes importantes, mas você acaba reforçando. Você acha que a Unisanta, que foi o time que mais investiu para 2022, ele tira mais ponto do Minas ou mais ponto do Pinheiros? Acho que do Minas, porque o Stefan Steverick e o Cachorrão são atletas de longa distância. O Steverick até do Flamengo, mas são os adversários, são os nomes do momento. O Steverick nada 400, 800, 1.500 e 400 medley. O Cachorrão 200, 400, 800 e 1.500. São provas que o Minas marca muito ponto. Então, eu acho que o Unisanta acaba tirando mais pontos do Minas. A quantidade de velocistas que tem o Pinheiros, o 100 livre inteiro e alguns esporádicos dos 50 afeta menos, né? A equipe do Unisanta, a gente está falando de Leonardo de Deus, Léo de Deus, eu acho que enfrenta mais o Minas Tênis Clube. E olha, gente, eu digo uma coisa para vocês, viu? O sistema clubístico que existe no Brasil, ele é único. Eu até vou mais além disso. Eu digo que talvez seja o melhor sistema clubístico de natação do mundo. Não existem clubes tão fortes de natação em lugar nenhum do planeta. Não existe. Essa história de um clube de natação com 30 nadadores, mais 20 integrantes da comissão técnica multidisciplinar, com mesa de fisioterapia, médico, psicólogo, avaliação, biomecânico, coleta de lactato. Gente, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Eu digo isso a vocês que é inacreditável esse esforço que é feito e acho que precisa ser valorizado. Mas a minha pergunta para ti o que é mais importante para esse campeonato? É colocar o maior número de atletas na seleção que vai para o Mundial de Melbourne ou ganhar o título? Olha, da competição. Se você levar em conta que o Campeonato Mundial de Curta ele não tem a mesma valorização pela própria FINA, não é um problema da CBDA, é um problema da FINA, que é um campeonato de segunda linha, nesse caso acho que ganhar um título passa a se tornar mais interessante para um clube do que colocar atletas no Campeonato Mundial. Se a gente estivesse falando de 50 metros, eu mudaria a minha opinião. Mas como estamos falando de um próprio campeonato que a FINA coloca como o segundo mais importante ou até o terceiro, então eu foco um pouco no título nacional. Eu vou, antes de passar para o próximo tema, eu estou olhando aqui algo que eu acho que é muito importante, é a previsão do tempo para essa semana. O Patrick é um dos super fãs de natação indoor, né? Ele sempre reclama que a exposição ao clima às vezes pode prejudicar os atletas. Pois essa é a previsão do tempo para semana. Você vai aparecer aqui. É o seguinte: segunda-feira, véspera da competição, é sol. Terça é nublado. Quarta-feira é uma chuva, mas 30% de chuva somente, mas não é muita coisa. Depois nublado, quinta, sexta, sábado, domingo, que termina a competição. Aí sim, você tem uma chuva, 40% de chuva. Temperatura entre 23 a 27 graus. Eu acho que vai ser uma grande competição, Patrick. E o Nordeste, o frio você pode descartar mesmo no inverno, né? 23, a menor temperatura no inverno, a gente está em setembro, então foi uma boa escolha para uma piscina outside, sendo em Recife, nesse caso, né? Defendendo um pouco da piscina interna e externa,
Hoje o atletismo tem recordes mundiais que eles analisam a condição do vento e outros fatores que alteram. Então, eu já vi provas que no 50 livre ajudava e no 100 borboleta atrapalhava, né? Então, realmente ela interfere ou a favor ou negativamente, dependendo da prova. Não há nem dúvida disso. Imagina as águas abertas. Hein? A gente teve, acabou lidando com situações lá no Campeonato Europeu que comprometeram, parar a prova no meio do caminho. Mais recentemente, a Capri Napoli também. Não há dúvida disso. Patrick, está na hora da gente votar. Está na hora da gente escolher quais serão os destaques. O masculino, o feminino. E também nós vamos escolher a revelação da competição. Hoje, nós estamos aqui em nome da Speedo, a maior marca da natação brasileira. Esse é o Swim Channel TV. A gente está falando de Troféu José Finkel. Cobertura completa na Swim Channel, na Best Swim, a partir dessa terça-feira, direto de Recife. E olha, já eu vou dar os detalhes da competição, os horários, para você ficar ligado. Mas, Patrick, quem seria o destaque, ou a previsão, a projeção de destaque para o Troféu José Finkel 2022? Começar pelo feminino, as meninas. É difícil, tá? Eu acho que todo mundo vai estar bem. A seleção feminina vive a melhor fase da história como time. E você escolher uma mulher é mais ousado ainda. Mas eu acho que a Jennifer, ela está preparada para ser a melhor atleta da competição. Então, é interessante você escolher uma nadadora de peito, que até pouco tempo atrás era o ponto fraco da seleção brasileira. Hoje é o costas, mas até pouco tempo atrás era o peito. E o que acontece é que eu vejo ela no 50 sem peito como a maior nadadora de 25 metros para a semana que vem. Você sabe que existem 3 nadadoras que elas estariam um pouco assim acima do grupo todo para essa competição. Uma delas é a Jennifer, você mencionou. A outra é a Giovanna Diamante, que vive uma fase gigantesca. E a terceira é a Stephanie Balducini. E para mim, eu ficaria mais entre a Stephanie e a Giovanna, mas me chama a atenção o fato de que esse será, vamos dizer assim, passado o fato do campeonato mundial, que ainda teve algum resquício do trabalho do Vlad. Eu acho que agora essa competição é a competição que a responsabilidade do programa, da preparação, do planejamento recaiu toda sobre o Zé Ricardo. E eu fico com uma expectativa de que tomara que ela voe, né? Ela que foi a nadadora mais eficiente na temporada passada no Troféu José Finkel, mais uma vez deve ser, porque nada muitas provas e todas as provas que ela nada, ela é pódio, pode até perder alguma prova, mas ela não deixa de estar no pódio, ela é uma nadadora muito eficiente, então eu fico realmente com a expectativa de ver o que vai acontecer para a Stephanie Balducini nessa competição. E entre os homens, Patrick... Eu coach, só uma vez você falou uma frase que ela é impactante, assim, que piscina de 25 metros e piscina de 50 metros pode até ser quase que modalidades diferentes, né? E quando você analisa um Leonardo de Deus, um Guilherme Costa, um Stefan Steverick, que não conseguem ter resultados expressivos em piscina de 25 metros, a gente vê como o fundamento é importante. E o fundamento da Stephanie Balducini ainda está em evolução. Né? Se você comparar os fundamentos, às vezes até da Naná e da Gabi Roncato do lado da Stephanie Balducini, você pode ter surpresas. Por que a Stephanie Balducini é favorita no 200 livre e não a Gabi Roncato? É piscina curta. Então, assim, a gente pode ter surpresas, na longa a gente não teria tanta. Mas no 25 a gente pode ter surpresas de fundamentos, né? Então, realmente são olhos. Então, eu sou um fã da Stephanie Balducini, mas eu acho que os fundamentos dela estão em evolução. Bom, eu não acho que você está errado, não. Eu não acho que você está errado. Só que eu vou lembrar a Jennifer. Que a Jennifer ela é tão à frente de todas as nadadoras do país que ela não tem os bons fundamentos, mas é inquestionável a vantagem que ela tem sobre as outras. Enfim, eu acho que o fundamento a história, como eu tinha dito há minutos atrás, eu disse, na piscina curta não necessariamente ganha o melhor nadador, e sim o melhor atleta. E o masculino, Patrick, quem é a previsão de ser o grande nome dessa competição? Se você for analisar a quantidade de provas e o desempenho que ele tem na curta, eu acho que é o Fernando Scheffer. O Fernando Scheffer, ele tem um desempenho nas duas piscinas de uma maneira bem homogênea. Quando você analisa o Bruno Fratos, ele não tem uma piscina curta tão boa
quando você analisa o Nicolas Santos, ele não tem uma piscina longa tão boa. O Scheffer, ele é perfeito dentro da capacidade de ser humano dele nas duas piscinas. Ele até estava com um planejamento de 800 livres, não sei nem se está escrito nos 800 livres, mas se tiver nos 800, ele ainda vai dar trabalho, vai para cima para a medalha de ouro. E eu acho que ele conseguindo esse quinto tempo de 200 livres, ele acabou sendo oitavo, ele cansou o ano passado no Campeonato Mundial de Curta, terminou na oitava posição, mas estava lá na raia 4. O Fernando Scheffer é um cara para subir no pódio de Campeonato Mundial de 200 e 400 livre e brigar por medalha e brigar pelo ouro. Sensacional. Eu fico com relação ao Fernando Scheffer, eu tenho o mesmo sentimento em relação ao Stefan Steverink. Ambos, o troféu José Finkel é a porta para as férias. Ambos já foi declarado, o próprio Serjão lá no encontro dos treinadores já falou isso para nós na Sweet Channel, ele já antecipou isso. Então, na semana que vem, depois do troféu, o Scheffer vai entrar de férias, né? Isso ficou acordado porque é para a projeção para Paris. Então, essa porta das férias que o próprio Stefan Steverink também está, né, porque ele voltou do Campeonato Mundial, os dois foram convocados e abriram mão da vaga nos Jogos do Sur. Então, os dois eles estão muito mais com o pé nas férias do que qualquer outra coisa. Então, eu não vou botar muita expectativa entre os dois. Eu acho que a minha expectativa é por The Last Dance, né? Eu tenho que falar do Nicolas Santos, é o cara que vai fazer tudo para ser essa competição tão especial como foi toda a sua carreira. Eu acho que Recife vai receber ele de braços abertos, eu acho que vai ser dada a ele uma oportunidade gigantesca de ser celebrado, de ser consagrado, e eu acho que vai ser o cara que, inclusive, não só fará o índice, como fará até com uma certa... Talvez, não é que quinto tempo nunca é fácil, mas eu acho que é um cara que a gente vai precisar venerar muito, é aquele cara que a competição vai ter que parar. Troféu José Finkel, quando nadar o 50 borboleta, quando o Nicolas fazer a marca, a competição vai parar a competição, nós vamos todos de pé aplaudir, reconhecer, e eu acho que para mim esse será o grande nome do Troféu José Finkel 2022, a imortalidade aí do Super Nicolas Santos. Mas, coach, o 50 livre dele é depois do 50 borbo, né? Então, assim, se fizer toda a homenagem no 50 borboleta, ele ganha o 50 livre de todo mundo. Pessoal, repete a homenagem pro Nicolas, por favor, que ele também ganhou o 50 livre. É boa, Patrick, legal. Patrick, e a revelação? Quem é que a gente pode apontar? Aquele nadador que a gente identifica que esteja progredindo, que possa vir fazer alguma coisa nessa competição? Catarina, me ajuda a lembrar o nome da garota. Não, tem dois nomes, coach, que eu já deveria saber, mas a Beatriz Bezerra, que foi bem no Mundial Júnior, e também o medalha de bronze no 400 livre, no Troféu Brasil, eu esqueci o nome dele, ele voou. Dudu Moraes. O Dudu Moraes. Nadou 400 livre gigante lá no Troféu Brasil, e ele enfrentou o Cachorrão e o Scheffer, que é a disputa hoje que eu mais gosto de ver na natação brasileira. Então são os dois nomes que eu acho que podem ainda alcançar mais status. O Dudu, eu dou uma informação, o Dudu ele está retornando para os Estados Unidos, ele estava treinando todo esse período, ficou treinando todo esse período aí das férias universitárias, ele saiu da Penn State University, ele volta para fazer o segundo ano da universidade dele na Universidade de Michigan, que é uma universidade que tem mais tradição, tem melhores resultados e até técnicos mais adequados para o trabalho de fundo dele. E o Dudu é aquele garoto que sempre quer mais, Patrick. E olha, eu não acho que você está errado em apontar com boa perspectiva para o Dudu. Mas eu fico com o primeiro nome que você falou, Beatriz Bezerra. Cara, essa menina vai nadar em casa, família, colegas, né? É a representante de Recife. Recife não ganha uma medalha em Campeonato Brasileiro absoluto há muito tempo, mas muito tempo. Imagina ganhar em casa, gente. Uma menina que está vindo... Poxa, ela foi vice-campeã mundial no 50 sem borboleta com marcas realmente muito expressivas. Uma menina que ainda é juvenil 2, ela tem 16 anos de idade. Enfim, acho que eu estou contigo nessa. Para mim, é a Beatriz Bezerra. É um nome que representa muito para Pernambuco. Mas por falar em representar muito para Pernambuco, o governo do estado de Pernambuco, que é um dos organizadores do evento, e ativamente, porque não só colocou um investimento muito grande, mas acompanhou passo a passo na formação e na organização do evento, eles têm muito interesse na volta da Etienne.
porque a Etienne, ela até participou do Troféu Brasil, ela nadou o revezamento 4 por 100 livre, na época ela nadou para 57, mas agora é uma Etienne diferente, é uma Etienne em busca de vaga, é uma Etienne que, inclusive, há poucos dias nadou o Campeonato Paulista de forma expressiva. Eu não ficaria surpreso se a Etienne aparecer de volta na seleção brasileira, Patrick. A Etienne, ela tem os fundamentos de 50 livre e 50 costas muito bom, né? Campeã mundial, recordista mundial. Então, o fundamento dela em piscina de 25 metros ainda possível que seja o melhor do Brasil, né? Ninguém vira tão rápido, mesmo que a Lorraine na longa esteja nadando muito bem, e nos 50 costas, basicamente, é um ponto fraco da natação feminina, hoje o costas, ela entra ali para disputar uma vaga no time que vai para o Mundial entre as 5 melhores da última edição do campeonato anterior. Eu tenho nem dúvida disso e acho que seria bastante importante, inclusive, não só para a Etienne, como até para a natação de Pernambuco. O pessoal tem muito apreço. Isso é uma coisa que acho que acontece... Eu não me lembro de outra referência, não, porque em Recife eles têm um projeto chamado... Eu não vou lembrar o nome do projeto agora, mas o fato é o seguinte: o fato da Etienne não treinar mais no estado e não representar o clube do estado não tira ela da lista dos bolsistas. Há o interesse do governo do estado de Pernambuco em promover o esporte, em facilitar o atleta pernambucano para conseguir grandes resultados. Eu acho isso muito legal, viu? Então tem vários atletas pernambucanos que já não estão mais em Recife, seguem recebendo o apoio, e o apoio, quando eu digo, é apoio financeiro mesmo, para interessados. Por isso eu acho que seria muito bom que a Etienne conseguisse esse resultado, seria bastante celebrado. Galera, Troféu José Finkel começa terça-feira, vai até sábado, competição eliminatórias e finais, todos os dias, 9h30 da manhã as eliminatórias, finais às 6h30 da tarde, até na programação, as finais A antes, com as respectivas premiações, depois as finais B. Outra coisa importante, transmissão através do Canal Olímpico do Brasil, TV CBDA, a gente vai estar, inclusive, na cobertura, e uma competição, como eu disse, é a competição que é a seletiva única, só vale os tempos das finais para contar aqueles que serão os representantes do Brasil no Campeonato Mundial de Piscina Curta em Melbourne em 2022. E a Swintiano vai estar nessa, né, Patrick? Swintiano a semana toda em cima do Finkel. Coach, não está no roteiro, mas eu queria falar um pouquinho sobre campanha de marketing. O pessoal revisou o nome de Troféu Brasil, e a gente adora o nome Troféu Maria Lenk, mas passou a ser Troféu Brasil porque é fácil da pessoa entender. Pô, Troféu Brasil, ele é campeão brasileiro, né? É uma coisa meio fácil. E cada vez que eu vou numa competição, eu pergunto, alguém conhece José Finkel? E ninguém conhece o José Finkel, ninguém. É uma oportunidade, será que vale a pena essa competição se chamar Troféu José Finkel ou Copa do Brasil? É uma coisa que eu me pergunto, né? No futuro, assim, vamos ter o Troféu José Finkel, só o nadador entende. O remador, o surfista, o jogador de futebol, jogador de vôlei, Troféu José Finkel, não sei. Mas eu acho que o cara que ganhou o Troféu Brasil me parece ser melhor do que o cara que ganhou o Troféu José Finkel. Então, eu só não estava no roteiro, mas coloquei aqui para... Até você que está assistindo esse programa, você sabe quem é José Finkel? Você não procura na Swim Channel. Mas você sabe que esse tema é um tema bem interessante. A primeira pessoa que me desafiou nesse aspecto foi o Luiz Lima. Foi o primeiro. E olha, isso lá atrás, isso em 2017, nós ainda estávamos na gestão Coraci, à frente da CBDA. E quando eu escutei pela primeira vez, ele tinha razão. O Troféu Brasil é muito forte. O Troféu Brasil é um nome maravilhoso, o Troféu Brasil. É um nome muito forte. Agora, o problema é que quando você botar Copa do Brasil, você vai ter que dar uma outra conotação aí, eu não sei. Eu concordo que o José Finkel é um nome que parece assim um pouco perdido, é verdade, mas eu não sei se o nome Copa do Brasil seria... Não sei também, eu não sei. Eu só falei pensando em futebol, mas estou pensando nisso. E uma das coisas legais, eu acho que esse assunto é um assunto muito importante, Patrick, é que nós precisamos nos preocupar com a imagem, com o produto propriamente dito.
A gente não pode falar só da natação dentro da água. Você tem que pensar nela como produto, você tem que pensar nela como pacote. Senão você não consegue levar a outras pessoas, a outras plataformas, a outros investimentos. Eu acho que esse assunto é fundamental, uma boa discussão. E a gente fica na torcida, hein? Semana de Troféu José Finck, o Campeonato Brasileiro de Piscina Curta em Recife. Você vai acompanhar conosco. Esse foi o Swim Channel TV. Em nome da Espírito, a gente se vê em breve.